Vamos emagrecer, gente! Vamos emagrecer. Presta atenção no vídeo de hoje, que o vídeo de hoje talvez mexa um pouco com a tua cabeça, como mexeu com a minha. Mas antes de falar sobre o tema do vídeo de hoje, eu quero muito que você ajude. O Pix do Cansei, entra lá, faz sua doação, para a gente conseguir manter esse canal, né? Porque tem outras pessoas envolvidas, tem edição, tem arte, enfim. Tem uma equipe por trás que me ajuda a colocar o canal no ar, para que a gente continue nessa conexão de passar informação para você, de passar um pouco da minha experiência nesses 12 anos de luta contra a obesidade. E aí, vocês sabem que eu voltei com o Cansei de Ser Gordo. Voltei com Cansei e publiquei um vídeo, meu primeiro vídeo, se você não assistiu dessa minha volta, onde eu falei que eu ia voltar em outras condições, né? Eu ia voltar sem fazer story, sem mostrar muito da minha intimidade, porque isso sempre foi muito caro para mim. Então eu ia voltar nesse formato de gravar vídeos para vocês, vídeos longos aqui para o canal do YouTube e cortes para o Instagram. E porque a minha intimidade é algo muito caro. E eu só abro a minha intimidade hoje quando ela de verdade vai ajudar, quando de verdade tem um propósito para que isso aconteça. Então, por isso que eu vou contar essa história para vocês. Eu vou contar essa história em que eu recebi, tem um mês e pouquinho, eu recebi uma mensagem de uma amiga de São Paulo, que a gente trabalhava junto num portal de notícias lá em São Paulo. E aí, nessa mensagem, tinha um vídeo. Na verdade, ela tinha me marcado num vídeo que ela tinha postado no Instagram. E aí, por que ela me marcou? Porque eu apareci nesse vídeo. Detalhe, esse vídeo era de 2012. 2012, não, esse vídeo não. É de 2010. 2009, 2010, não era 2012, 2009, 2010. E aí eu comecei a assistir, eu comecei a assistir o vídeo, eu não sabia porque que ela tinha me marcado, porque eu não aparecia logo de cara no vídeo. E eu comecei a assistir, e de uma hora para outra eu apareço de costas nesse vídeo. Tá aí o print. Quando eu olhei essa imagem, eu simplesmente não me reconheci. Eu não me encontrei ali. Ao mesmo tempo que eu não me reconheci, foi tão impactante que eu falei, meu Deus, E aí, quando eu olhei para aquilo, alguns minutos depois, eu fui teletransportado para aquele Jorge, que vocês estão vendo aqui esse print. Tela cheia, por favor, edição. De costas. E onde eu lembrei de algumas coisas dessa roupa que eu tava. Eu lembrei onde eu morava. Eu lembrei as condições com que eu vivia. Nessa época, eu vestia 60. Meu manequim era 60. E não tinha tanta loja que vendesse roupa plus size em 2009, 2010. Então eu lembro que eu ia lá no Brás comprar numa loja que tinha roupa plus size e era um trampo ir até o Brás, enfim. Então quando eu ia eu já comprava e tal. E logo um mês depois, que sempre que eu comprava uma calça para mim ou uma bermuda, ela ficava puída aqui no meio. E aí eu ia lá na costureira, mandava 6 dias, às vezes quando ia, às vezes não ia. Então o que eu lembrei de forte nessa imagem foi da falta de dignidade que eu tinha de muitas vezes ter que andar rasgado, porque não tinha roupa para usar. Quando eu olhei para aquela imagem, eu lembrei que eu chegava em casa por volta de 7h30, 8 horas da noite, e o meu maior prazer era comer, então eu ia cozinhar para mim, eu ia comer. Eu comia até passar mal. E algumas vezes eu acordava com refluxo, vomitado. E aí, quando eu tive esse panorama todo, eu eu pensei assim, como eu conseguia viver daquela forma? Na verdade, eu pensei como eu conseguia sobreviver daquela forma. No dia seguinte, que eu vi essa imagem,
eu refleti um pouco mais. Eu parei e pensei, aonde estavam as pessoas que me amavam, que não me falaram que eu estava daquele tamanho e que eu ia morrer? Porque é isso. Quando eu olhei para aquela imagem, eu tive certeza que se eu não tivesse feito alguma coisa por mim, eu não estaria aqui nesse momento gravando esse vídeo para vocês. E onde estavam essas pessoas? Eu não estou aqui culpando ninguém, porque eu também lembro de que eu não deixava com que ninguém falasse comigo que eu deveria emagrecer. Eu ficava irritado. Mas bateu me fez, me fez nada. E eu fiquei alguns dias muito reflexivo, muito. Até que uma semana depois, pensando, ninguém me ajudou, ninguém falou nada. Tô culpando ninguém nesse vídeo, tá, gente? Porque talvez eu não tenha dado espaço para que as pessoas pudessem me ajudar. Aí eu lembrei de que teve uma pessoa que me estendeu a mão e que cuidou de mim, que foi a Olga. Foi a Olga Bongiovanni, que quem conhece o meu canal já de muito tempo sabe da nossa relação, que ela era minha cinegrafista misteriosa, toda aquela brincadeira que a gente fazia lá atrás. E aí, na mesma hora eu liguei para ela, chorando muito, mas muito grato por ter tido essa mão estendida. A Olga cozinhava para mim, a Olga cuidava de mim. E esse vídeo é para quê? Por que eu estou abrindo essa intimidade para vocês? Porque são alguns ensinamentos. Onde estão as pessoas que te amam e que poderiam te ajudar? Será que você está dando espaço para elas te ajudarem? Eu acho que eu não dei espaço para as pessoas me ajudarem. É... Se não tem ninguém para te falar, para te ajudar, a outra mensagem que fica é que eu que fiz por mim. Eu tive ajuda, mas fui eu que fui atrás. Fui eu que suei, fui eu que passei privação, fui eu que fui nas consultas, fui eu que lutei por mim. Então, se você não tem ninguém, você que vai ter que lutar por você. Arregaça as mangas e vai. Porque foi isso que eu fiz. Sem ter noção do que eu estava fazendo. Foi isso que eu fiz. E que bom que hoje eu tenho essa noção. Que foi o maior ato de amor que eu pude fazer para mim foi ter emagrecido, ter lutado pela minha saúde. Foi o maior ato, foi o maior. Às vezes a gente fica cobrando o amor das pessoas, como talvez eu esteja cobrando ou não de alguém aqui nesse vídeo. Mas a gente não se ama. A gente mesmo não se ama, como é que a gente vai querer com que o outro goste da gente? Então, ficam alguns questionamentos nesse vídeo. Onde estão as pessoas que podem te ajudar e que dizem que te amam? Você está dando espaço para essas pessoas te ajudarem? Não tem ninguém? Então vai atrás, lute por você, porque essa luta é sua. Esse fardo, ele é seu. Esse fardo
não é de mais ninguém. As pessoas podem te ajudar até a página 2. O resto do livro, quem vai ter que escrever é você. Não é mais de ninguém. Então, são algumas lições da minha vida que eu aprendi com isso, que quem era aquele Jorge? Eu não sou mais aquela pessoa. Eu desconheço aquela pessoa. E isso é muito louco, porque às vezes é muito interessante a gente ter esse tipo de consciência, porque às vezes a gente fica cobrando. Ah, mas em 2015 eu conseguia fazer tudo o que eu fazia, hoje em dia eu não consigo mais, você não é mais a mesma pessoa. Talvez o seu trabalho tenha mudado, talvez você tenha tido filhos, talvez você tenha se separado, talvez você tenha se casado. Então não cobre, não se cobre para ser o que você já foi, porque você não é mais a mesma pessoa, assim como eu não sou mais esse Jorge de 2019, 2009, 2010. São algumas reflexões que ficaram e que eu quis trazer para vocês. Para vocês, primeiro, observarem quem está ao redor de vocês, observar se vocês dão um espaço para que as pessoas ajudem vocês e para que vocês entendam que a luta é nossa. Os amigos, por exemplo, a Olga me ajudou, mas a luta é minha. A luta é tua. Eu aqui posso estar te ajudando de alguma forma com esse vídeo, mas no frigir dos ovos, quando apagam-se as luzes, é você que vai ter que lutar por você. Só você. E é muito interessante falar isso, porque tem dentro das pessoas com obesidade, não são todas, mas existe um discurso de vitimismo. Existe um discurso de ai meu Deus, ai Senhor. E não é não, tem que arregaçar as mangas. Não tem espaço para vitimismo para quem quer lutar contra a obesidade e quer vencer a obesidade. Porque tem gente que luta, mas no fundo não quer vencer, porque usa a obesidade como um amuleto. Isso mesmo, para se vitimizar, para chamar atenção. Ai, meu filho, olha, eu não consigo. Ah, meu marido, olha, eu não consigo. Usa como um amuleto. Será que isso está acontecendo com você? Se está acontecendo, será que não é a hora de deixar para trás essa pessoa que você não quer mais ser? Para daqui a alguns anos, ou daqui a um ano, você olhar para trás e falar assim, não reconheço mais essa pessoa. Que foi o que eu fiz? De não reconhecer mais, ter conseguido construir uma outra pessoa, com novos hábitos, como eu já falei isso nos últimos vídeos, as coisas que eu aprendi nesses 12 anos de luta contra a obesidade. Será que você não está agarrado nisso, nessa pele, que no fundo te dá uma compensação imediata, que é a atenção, mas que lá no fundo de verdade te traz um mal absurdo para sua história, para sua saúde? É isso. Abrir um pouco da minha intimidade para trazer reflexão hoje para vocês. Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. Espero que algo tenha tocado vocês. Se tocou, por favor, compartilhe esse vídeo. Faz com que cada vez mais as nossas mensagens cheguem para mais gente que precisa de conscientização com relação a essa doença chamada obesidade. Beijo! Vamos emagrecer, gente!